Bem-vindos a mais um programa Hora da Esmeralda, seus sentimentos com paixão. E eu tô aqui com a nossa estrela Esmeralda Paixão, trazendo mais um tema para a semana. E o tema de hoje é... Nós vamos falar de abuso sexual e pedofilia. Esmeralda, o que leva um ser humano a abusar de uma criança? Então, com certeza, o ser humano que abusa de uma criança é um ser humano doente. Isso não há dúvida, né? Mas esse ser humano que é doente geralmente não é identificado. Por quê? Porque a vítima não fala sobre isso. Eu tenho muitos pacientes que me procuram com 40, 50 anos, com problemas sexuais graves e que aí vai descobrir durante a terapia que foi abusado sexualmente na infância. Pelo pai, muitas vezes pelo irmão, pelo vizinho, e essas vítimas não falam. E esse cara que abusa, ou homem ou mulher, né? No caso, eu nunca ouvi, nunca peguei, não vou dizer que não exista, mas nunca peguei um caso de uma mulher abusando de um menino. É mais difícil, É mas mais difícil, tem. Não vou dizer que não tenha, mas assim, a grande maioria dos abusos é pelo homem. Inclusive o homem que abusa de um menino e de uma menina, né? E isso causa marcas para o resto da vida da pessoa. A pessoa nunca se recupera, na verdade, de um abuso sexual. E às vezes acontece aos 3, aos 5, aos 7 anos de idade. E a vítima fica realmente encurralada. Ela muitas vezes é ameaçada para não contar, não fala nada para ninguém. E fica com aquilo, guarda aquilo, e aquilo vai trazendo transtornos na vida sexual dela, na vida afetiva, durante toda a vida. E um belo dia ela resolve procurar um psicólogo, lá na frente, mas aquilo já causou um transtorno muito grande. Na verdade, assim, a gente tem que estimular com que essas vítimas possam falar abertamente sobre isso, e só falam se tem alguém de muita confiança para falar. Porque geralmente, se vão contar para alguém, esse adulto diz que é fantasia da cabeça dela. Muitas e muitas vezes. Imagina que a criança vai dizer para a mãe, que é casada com o pai, que o pai abusou dela. Dificilmente a mãe acredita. E às vezes fala até que a criança que está falando errado, que a criança está maluca. Então existe uma descredibilidade geral na criança, né? E é por isso que ela muitas vezes não fala. Esmeralda, ou talvez não por isso. Eu, quando eu tinha 11 anos, um vizinho abusou de mim, com 11 anos de idade, e ele chegou a colocar a mão em mim. Por que que eu não contei pra minha mãe? Porque eu tinha medo da minha mãe me dar uma coça. Pois é, isso que eu tinha medo de apanhar. E assim, depois de adulto, eu falei pra mãe, você lembra que vizinho assim assado? Ele ficava passando a mão em mim. Ela falou, por que que você não falou que eu ia arrebentar ele? Essa mãe, na época eu tinha medo de apanhar. Pode ser esse medo também, da criança ter medo de levar uma surra da mãe. É, porque ela não entende muito bem aquilo. A criança não entende a sexualidade. Eu acho que as mães, os pais, devem conversar abertamente isso com as crianças, não do modo explícito, mas de um modo que a criança entenda que se acontecer alguma coisa fora do comum, tem que conversar, os pais têm que estar abertos para isso, para não acontecer isso. Com certeza. E geralmente o que acontece é isso. Além da criança ter medo, ela tem muita culpa, ela se sente muito inadequada, porque é muita crueldade na cabeça de uma criança que não pensa a sexualidade como um adulto pensa, a gente impor um padrão sexual para a criança. Isso é sim uma crueldade, é um crime realmente. Então, assim, essas pessoas que cometem esses crimes, elas realmente são doentes, precisam se tratar. Mas geralmente elas nunca são identificadas, raramente são identificadas. E eu, assim, graças a Deus, só me passou a mão. Mas tem crianças que ficam sequela, tem crianças que são penetradas. E isso é um horror para a vida inteira. Eu, graças a Deus, estou bem. Foi coisa leve. Mas mesmo assim, mesmo de passar a mão, pegar a mão, às vezes o que acontece? Põe a mão, o adulto pede para a criança pôr a mão no órgão genital. Quer dizer, tudo isso é traumatizante. Você poderia ter ficado traumatizado. Mesmo só isso, não é só isso, é muita coisa. Sim, com certeza. Porque para você que na sua ingenuidade, na sua pureza infantil, você vê o adulto como alguém que te ajuda, não como alguém que vai abusar de você. Com certeza. Então mesmo ver um adulto pelado, enfim, assim, numa situação logicamente sexual, né? Tudo isso faz com que a criança fique muito chocada em relação à sexualidade. Então, assim, realmente as crianças precisam ser vigiadas, elas precisam ser olhadas de fato, para que isso não aconteça, né? E se acontece, realmente tem que ter uma denúncia, a gente tem que saber denunciar.
né? Porque isso não pode acontecer, porque geralmente a pessoa, o pedófilo, ele não tem uma vítima só, ele tem várias vítimas, né? Porque realmente é uma mente perturbada, né? É uma mente doente. Porque veja bem, uma pessoa que não tem essa doença nunca vai olhar uma criança e se sentir estimulado sexualmente vendo uma criança. Com certeza. Né? Então é uma doença grave, mas ela precisa ser identificada quanto mais rápido possível para que não tenham mais vítimas, né? Apoio Cultural Rinodê. Compre produtos aqui na loja virtual da descrição e apoie My Little Life. E quem quiser consultar com a Esmeralda, como que faz? Pelo telefone 984-242781, Rua Melo Viana 91, sala 509, Edifício Nacional. Aqui em São Lourenço. E se falar que assistiu o vídeo, Tem um descontinho. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau.